Acabou agora. Grêmio 2, Vasco 0 na Arena do Grêmio. Cara, vou falar uma coisa para vocês. Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul. Deixa o like se você quiser deixar, comenta se você quiser comentar. Vou falar uma coisa para vocês, não dá vontade nem de fazer vídeo, cara. Não dá vontade nem de fazer vídeo porque tentando monetizar esse canal aqui, tentando fazer alguma coisa para esse canal subir. Mas quando a gente vê o tipo de jogo que a gente viu hoje, sabe? O time de time apático. Eu falei no final do primeiro tempo, eu gravei um vídeo curto aqui, falando que o Vasco ele joga na incompetência do adversário, cara. O jogo do Vasco é assim, ele aguenta a pressão até os 15, 20 minutos, aí de repente ele acha um gol. Se ele achar um gol no primeiro tempo, beleza, aí ele quebra o adversário. Ele quebra. Ou então se o adversário ele diminuir a pressão dele depois dos 15, 20 minutos, aí o Vasco começa a tocar a bola e acha um gol. Aí ele quebra e domina a partida. Foi o que aconteceu com o Fluminense. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro, aqui em São Januário. Foi o que aconteceu com o Red Bull Bragantino. Justamente isso, cara. Foram times ali que não tiveram intensidade o jogo inteiro. Que o Vasco pegou, o Bragantino mesmo fora, em São Paulo, não foi em Bragança Paulista, né? O Bragantino não jogou no estádio dele. E o Vasco viu que o adversário diminuiu o ímpeto a partir de um determinado momento. Quanto o Fluminense chegou a perder umas duas oportunidades ali por causa da defesa do Vasco ali, com aquele toquinho de bola que o Diniz implementa na porra do time. Quando o Fluminense ali, o Vasco tentou sair jogando ali na frente da área e alguém perdeu a bola ali e quase que o Fluminense meteu o primeiro gol no início do jogo. A sorte que não meteu. Aí quando o Vasco não toma a porcaria do gol, né? Ou quando ele vai pro segundo tempo no 0-0 e ele não toma um gol, principalmente quando está jogando fora, aí o Vasco consegue segurar, consegue um resultado de 0-0, um empate fora de casa, né? Ou consegue achar um gol, como ele fez contra o Bragantino, que tem um time limitado, né? O Bragantino ele tem um time limitado. Contra o Vitória em São Januário, que foi o único jogo ali que eu vi o Vasco reagindo, o Vasco virando uma partida, mesmo assim, saiu na frente, levou a virada, ficou com um jogador a menos, aí o Diniz foi mais ousado e tudo, só que o Vitória, tu não pode comparar o time do Vitória com o São Paulo, você não pode comparar o time do Vitória com o Botafogo, que o Vasco perdeu, que o Diniz começa a fazer um monte de maluquice ali, um monte de substituição absurda e abre o time todo. Você não pode comparar o Vitória, que está na zona de rebaixamento, com o Botafogo, com o São Paulo. E você não pode usar da mesma tática e do mesmo método achando que vai dar certo contra um time mais qualificado, que não vai dar certo, cara. O time do Vasco, ele já entrou com 3 desfalques hoje, né? Assim, um monte de gente fala que o David não joga nada e que o Verratti realmente tinha que ser o titular. Só que, cara, um jogo que o Vasco não iria propor o jogo, isso era nítido, o Vasco não iria propor o jogo. O Verratti é um jogador a menos, mas não por causa do Verratti, a culpa não é dele, a culpa não é do Verratti. Ele até se esforça, ele vem, busca a bola, ele tenta fazer uma tabela, uma jogada, mas porra, o jogo não favorece a ele, o esquema do Diniz não favorece a ele, o Vasco é um time reativo quando joga com o adversário, como um Grêmio que também não é nada demais, o Vasco e o Grêmio estão ali equiparados ali, mas o Grêmio jogando em casa, ele tem uma superioridade, assim como o Vasco jogando em casa também tem. Ultimamente não tem tido, né? Mas o Verratti ali, ele tenta se esforçar. Mas não adianta, cara. Não é o jogo dele.
não é o jogo dele. E o Vasco aguentou a pressão o primeiro tempo inteiro. A exceção do Puma, que perdeu ali um gol de cabeça, uma cabeçada do Puma ali, que a bola foi para fora. O resto só deu Grêmio, cara. O Léo Jardim fez umas 3 ou 4 defesas a queima-roupa. Uma ele chegou a fazer uma manchete, uma jogada de vôlei praticamente, uma defesa de vôlei, que você vê em vôlei. E o Vasco conseguiu segurar ali. Só que no segundo tempo, o Grêmio, ele manteve o pé no acelerador. O Grêmio voltou para o segundo tempo atacando, intenso como sempre, até achar o primeiro gol, que o Carlos Vinícius pegou uma bola, girou com uma perna, bateu com a outra, fez lá 1-0, mais ou menos, era 7, 10 minutos do primeiro tempo. Aí o Grêmio ele tira o pé do acelerador. O Grêmio com 1-0, ele conseguiu o objetivo dele, ele tira por um tempo o pé do acelerador. Tanto é que aos 7 minutos o Verratti perde um gol de cabeça que ele não costuma perder. E depois aos 20, 22 minutos o Ryan dá um chutão da entrada da área que o Volpe faz uma excelente defesa. Foram as únicas chances do Vasco no jogo. As únicas chances que o Vasco teve na partida. Aí o Diniz começa a fazer a mudança dele. Sai o Nuno Moreira, entra o David, tudo bem, até aí compreensivo, né? Ganhar um pouco mais de intensidade, o português não joga o jogo inteiro. Aí ele coloca o Thiago Mendes e tira o Cauã Barros e deixa o Tietchan em campo, cara. Eu achei que ele ia tirar o Puma, porque o Puma estava desgastado, mas eu acho que ele não tirou porque o Vasco estava perdendo. Se o Vasco tivesse ganhando a partida, eu tenho certeza que ele ia tirar o Puma, cara. Eu tenho certeza que ele ia tirar o Puma e improvisar o Tietchan na lateral direita. Tenho certeza disso. Mas ele deixa o Tietchan em campo, cara, com a marcação frouxa. O Vasco já desfalcado, com Hugo Moura improvisado na zaga, totalmente perdido. Tu vê que o cara não tem o mínimo de aptidão. O Grêmio bota uma bola em profundidade na corrida, o Hugo Moura tá lá a 10 metros de distância antes do atacante do Grêmio, cara. Tu vê que o cara ele não tem a mínima noção de espaço jogando como zagueiro. Ele não tem a mínima colocação jogando como zagueiro, não é dele. E o Vasco não tem zagueiro. Se o Vasco perde o Carlos Cuesta, perde o Robert Renan, o Vasco não tem zagueiro reserva. E o Lincoln perdido lá no Volta Redonda, que nem jogar jogava. Foi jogar a última partida com o Volta Redonda caindo para a Série C, entrando em 50 minutos do segundo tempo. Eu não entendo essa filosofia da diretoria do Vasco, de pegar uns moleques ali que você vê que são promissores ali, que fizeram partidas boas em um determinado momento ali, que tiveram chances, e os caras simplesmente emprestam, cara, o jogador para um time do Volta Redonda ou para um time qualquer aí sem expressão nenhuma, que não vai dar nenhuma vitrine para o garoto, não vai dar nenhuma base para o garoto, entendeu? Coisa que se ele podia ter sido utilizado hoje ali, na ausência ali do Carlos Cuesta, de repente, quem sabe, entendeu? Não sei. Agora me falha a memória aqui qual é o lado ali do Lincoln. Eu não sei se ele joga na esquerda ou na direita. Agora, sinceramente, eu me esqueci, entendeu? Mas não importa ali, tu pegava ali o Robert Renan e mudava de posição ali com o garoto, se fosse o caso. Ah, pelo menos tu não improvisava uma porra do Hugo Moura na zaga, cara, como foi hoje. Entendeu? O Vasco totalmente exposto. Aí lá pro final do jogo, o tal do Amuse, o belga, né, o ganês naturalizado belga, mete segundo, que eu gaguejei para falar o nome dele aqui na escalação do Grêmio mais cedo. Eu sabia que ele ia meter um gol. Ele estava nítido, que ele teve umas 2 chances que só com ele. Ele teve umas 2 chances ali que o Léo Jardim fez milagre. Né? O Piton saiu logo no intervalo, passou mal. Não sei o que aconteceu com o Piton. O Coutinho em campo andando, já sentindo a perna. Não joga no jogo seguinte contra o Bahia lá. Tomou o 3º cartão amarelo. Coutinho sentindo a perna. E o Diniz deixa o Coutinho em campo, cara. Me tira o Coutinho só lá pro final.
para colocar o Matheus França, sabe? Porra, caraca, eu não consigo entender, cara. Por que não tirou o Coutinho antes? O Coutinho puxando da perna. Então, assim, foi o que eu falei mais cedo, cara, no final do primeiro tempo. O Vasco, ele joga na incompetência do adversário. O Grêmio teve chances, não conseguiu converter em gol. Porém, o Grêmio continuou incisivo no segundo tempo até achar o gol. Acabou. É isso. E o Vasco toma um gol, ele não tem reação. O Vasco, ele não tem poder de reação. O time do Diniz, ele não tem nenhum poder de reação. Ele não tem equilíbrio. O time começa a ficar tonto. Ele já fica fraco. Ele não consegue reagir, ele não consegue sair daquela letargia. Pré-Libertadores via Brasileiro, esquece, né? Isso aí já esquece há muito tempo. Não tem como você sonhar com isso. Só que é o seguinte, ó, a tabela do campeonato aqui, ó. O Vasco está com 42, o Ceará e o Corinthians jogam amanhã. O Vasco pode cair para a 13ª colocação. O Grêmio também vai jogar. O Grêmio joga? Deixa eu ver aqui se o Grêmio joga. Grêmio, não, o Grêmio jogou hoje, passou o Vasco. O Grêmio já passou o Vasco. O Grêmio já passou o Vasco. Foi para... Já até me perdi aqui na porcaria da tabela. O Grêmio foi para 43 pontos. Foi para a 10ª posição. Foi para a 11ª posição. Ocupou a posição do Vasco. O Grêmio, tá? O Ceará está com 42, o Corinthians com 42. Se ganharem os dois, amanhã o Ceará pega o Inter em casa. E o Corinthians pega o São Paulo, clássico, contra o São Paulo. Eu acho que é na Arena do Grêmio, na Arena do Corinthians, se eu não me engano. É Corinthians e São Paulo no Itaquerão. O Corinthians joga em casa. Se os dois ganharem, eles vão para 45 pontos. Aí eles vão lá, ó, para a 8ª, 9ª. O Vasco vai cair para 14º, cara. O Vasco vai cair ali para 14º. Aí o Inter já está respirando ali no cangote do Vasco ali, está com 37. O Inter, que joga amanhã, aí é confronto direto com o Ceará, porque se o Inter perder, o Inter para ali com os 47 mesmo, não chega no Vasco. Beleza. O Santos foi para 37 hoje. Deixou escapar a oportunidade da vitória hoje. O Neymar fez um pênalti, acho que fez um pênalti bobo lá, né? E o Mirassol empatou a partida. Neymar meteu o gol do Santos e depois cometeu um pênalti. Aí o Santos foi para 37 pontos. O Vitória empatou hoje, foi para 36. Quer dizer, a água já começa a bater na bunda. A água já começa a bater na bunda. Então, meu amigo, eu vou falar o seguinte. Contra o Bahia, não espera muita coisa, não. Que vai ser isso daí. Vai ser esse jogo daí do Diniz. Aquele toquinho de bola na frente da área, dando a bola no pé do adversário o tempo todo. O adversário tomando a bola na defesa do Vasco. Chegando na cara do Léo Jardim o tempo todo. Vai ser esta porra. Igual aconteceu hoje com o Grêmio. Quanto o Bahia lá, vai ser a mesma coisa, que o Bahia vai cair em cima do Vasco. Vocês podem ter certeza que o Bahia vai cair em cima do Vasco como o Grêmio caiu hoje. Tá? Aí depois, quando o Vasco pegar o Inter, se o Inter perder para o Ceará, o Inter vai ficar aqui, ó, com a corda no pescoço, meu amigo. Você acha que? Você acha que o Inter vai vir para cá para jogar frouxo? Para jogar de sapatinho alto? Não vai, não. O Inter vai vir para cá em São Januário para cair para dentro do Vasco. Para cair para dentro do Vasco. Vocês podem ter certeza disso. Vocês podem ter certeza disso. Tá? Vai ser jogo complicado São Januário, Vasco da Gama Internacional aqui. Então, meu amigo, o Vasco tem que começar a jogar bola. Se quiser ir para a porra da Libertadores, como estão vislumbrando por aí, vai pegar o Fluminense da semifinal. O Fluminense ganhou de 2-1 do Flamengo hoje. Tá? O Fluminense ganhou de 2-1 do Flamengo hoje. Vai ter que jogar bola. Porque não vai passar pelo Fluminense na Copa do Brasil, não, cara. Eu tô querendo ir nas duas partidas. Eu tinha que fazer uma cirurgia da vesícula, eu não fiz. Entendeu? Tô adiando essa porra. Entendeu? De repente, para ir na porcaria do jogo, ou numa possível final, mas eu acho que dessa maneira que o Vasco tá jogando aí, eu acho que não vai pra final, não, cara.
Não vai, não. Não vai dar dentro com o Fluminense, não. A única coisa que resta ao Vasco é fazer 3 pontos aqui em São Januário contra o Inter ou contra o Mirassol para evitar qualquer risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Só! E fazer a porra da projeção para o ano que vem. E eu não sei, sinceramente, pro Diniz ficar pro ano que vem só com o título da Copa do Brasil. Que senão, cara, nem isso. Nem isso, cara. Não dá pro Diniz ficar pro ano que vem dessa maneira, não. Não dá. Não dá, cara. Não dá. Se ele não conquistar a porcaria do título da Copa do Brasil, meu irmão, pro ano que vem, com esse tipo de esquema, com esse joguinho que ele implementa no time, esquece, meu amigo. Esquece. Não dá, porque não tem como o Vasco continuar dessa maneira assim, cara. Saudações vascaína, fique com Deus, porque, pô, olha, hoje... complicado, cara. Não tem vitória Vascão, não tem porcaria nenhuma. Fui. Tchau.